Em 2017, eu pude ir para a China pela primeira vez por meio de um programa organizado pelo Instituto Confúcio na URGS, que leva estudantes de mandarim para conhecer um pouquinho mais de perto a cultura chinesa. Em 2018, eu tive a oportunidade de retornar para o país asiático com uma bolsa de estudo cedida pelo governo chinês e mediada pelo Instituto Confúcio na URGS. Junto comigo foram outros 4 colegas, entre eles o Lucas, que depois que terminou seus estudos de mandarim, seguiu estudando engenharia em outra universidade chinesa. Por causa da situação do novo coronavírus, muitos estudantes estrangeiros precisaram retornar para o seu país de origem, mas o Lucas permaneceu na China. E ele conta pra gente como foi passar a quarentena no país asiático e como a universidade dele se adaptou para esse novo método de ensino. Bom, pessoal, meu nome é Lucas Campos, eu tenho 22 anos, eu sou estudante de engenharia da Universidade de Beihang, aqui em Pequim, e eu vou contar um pouco para vocês tanto de como foi a minha quarentena, como é que tá sendo a minha vida aqui. Quando começou, na verdade, todo o período de quarentena e as coisas começaram a ficar bem mais complicadas aqui na China, eu não estava em Pequim, eu estava numa cidade mais ao sul da China, Chengdu, e lá, foi lá que começaram a restringir a saída das pessoas de casa, restringir a ida aos supermercados, fazer o sistema de checagem de temperatura, documentação e tal. Então, quando eu tava lá ainda, as pessoas do condomínio não deixavam a gente sair e voltar. Então, se saísse do condomínio não podia mais voltar. E só uma pessoa por casa podia ir no mercado uma vez por dia. Então, as duas pessoas que estavam no apartamento tinham que ficar ali, ficavam presas no caso. Então, depois, acho que eu fiquei em torno de quase um mês lá, e eu decidi então voltar para Pequim, e a universidade aqui estava mandando algumas condições, a gente tinha que estar sempre reportando no aplicativo da universidade a nossa temperatura diária, onde a gente estava e se a gente estava como é que estava a nossa condição de saúde aqui, né? Então, isso foi bem no início, e bem logo depois de eu chegar em Pequim, a universidade começou a restringir a volta dos estudantes, tanto para a universidade como para a cidade. Acho que quando eu vim, que era meados de março, mais ou menos, eu não podia voltar para a universidade, então como eu não moro no dormitório, eu moro num apartamento fora, eu não tive muitos problemas, mas se fosse para voltar para o dormitório, eu já não ia ser permitido lá, eles não iam me receber, e acho que uns 5 ou 6 dias depois, passaram uma regra dizendo que todo estudante que estivesse fora de Pequim não podia voltar a Pequim até ter um novo aviso, liberando a volta dessas pessoas. Então eu tive alguns colegas que estavam em outras cidades da China, não em Pequim, e não podiam voltar para cá, mesmo tendo apartamento alugado aqui e tudo. E isso não foi só para estrangeiros, para chineses também aconteceu a mesma coisa, eles não podiam voltar para cá, eles tinham que ficar na cidade que eles estavam. Pô, minhas aulas na verdade já acabaram, eu já fiz algumas provas, só falta uma para fazer na semana que vem. As aulas elas foram todas online desde o início do semestre e eu não tive nenhuma aula presencial, eu não tive nenhuma aula prática, todas as aulas foram por vídeo. Eu era para ter uma aula prática durante esse semestre e, na verdade, elas foram feitas por vídeo, né? Os professores produziram vídeos mostrando o funcionamento das máquinas, como era para operar cada máquina, e a gente ia fazer projetos que, na verdade, viraram pesquisas online e alguns questionários. Então, a gente respondia online mesmo no próprio sistema da universidade, mandava para os professores, eles avaliavam e a gente recebia uma nota por isso. E as provas, elas também foram feitas online. A maior parte das provas que ocorrem no meio do semestre, que tem um peso um pouco menor, foram canceladas. Eu acho que só tive uma prova dessas. E as provas de fim de semestre mesmo, que valem mais da metade da nota, elas foram feitas por uma reunião. Então, tu tinha que ter um computador ou um celular, uma câmera atrás, filmando tu e o que tu estava escrevendo e o computador onde tu ia receber a prova. Daí, no WeChat, que é o aplicativo que a gente usa aqui para conversar, como se fosse o WhatsApp no Brasil, os professores mandavam no grupo nosso a prova, a gente recebia ali e daí a gente podia fazer. Como todas as aulas foram online e demorou um pouco para... E todo mundo teve um pouco de dificuldade, eu acho, tanto os professores para produzir o conteúdo para a gente nos enviar, como a gente para poder consumir e entender, porque o feedback numa aula presencial ele é instantâneo, né? O professor ele consegue ter uma ideia até pela expressão facial dos alunos, de se eles estão entendendo o que está acontecendo. E nada disso acontecia durante uma aula ou ao vivo, em vídeo,
ou às vezes vídeos produzidos anteriormente, depois enviados, e aula sendo por chat mesmo, perguntando se alguém tinha dúvida, o que tinha de dúvida, o que eu não tinha entendido. E foi um pouco difícil, eu acho, principalmente porque essas aulas elas não eram aulas planejadas para serem online. Os professores já tinham um planejamento todo inteiro para ser aula presencial e do nada elas viraram aulas online. Então é diferente de uma aula que já é planejada para ser online, o conteúdo já é produzido pensando em ser online. Então acho que essa foi a maior dificuldade desse semestre. A China, até a semana retrasada, estava voltando tudo ao normal. As lojas estavam abrindo, o uso das máscaras já estava sendo bem reduzido. Então eu já vi as pessoas no shopping andando sem máscara, assim. E era mais quando, tipo, no metrô, onde tem mais gente, ou em ambientes públicos mais cheios, assim, que as pessoas realmente usavam máscara. Os restaurantes já estavam abrindo, os restaurantes já estão todos abertos, com todo mundo... a vida das pessoas está normal, mas agora, como voltou a ter alguns casos em Pequim, eles restringiram a saída das pessoas de alguns bairros de Pequim, e para ir de Pequim para uma outra cidade precisa ter o teste do coronavírus. Então tá um pouco mais complicado aqui, teve alguns casos novos recentemente, e as pessoas, quando elas vão nos restaurantes, elas estão precisando de novo voltar a medir temperatura, mostrar um códigozinho que a gente tem, mostrando que a gente teve os últimos 14 dias em Pequim, que a gente não saiu, que a gente não teve nenhuma ida ao hospital, não teve nenhum lugar com pessoas contaminadas, que o aplicativo aqui acompanha tudo isso. Então, se tu teve no hospital, se tu teve qualquer tipo, ele muda o teu código e daí ele já não vai mais dar tudo como ok, assim. E daí as pessoas não te deixam entrar no restaurante. Mas isso já tinha acabado aqui em Pequim e voltou de novo exatamente por causa desses novos casos que surgiram nos últimos dias. Então Pequim está bem mais restrito, eles estão sendo bem rigorosos com essa relação, até porque todos os lugares na China, todas as cidades já estão voltando quase completamente ao normal, mas aqui, então, para eles não terem uma segunda onda por toda a China, eles estão restringindo muito tudo que está acontecendo em Pequim. As empresas voltaram a trabalhar de casa, fazer home office, exatamente para preservar as outras cidades e não voltar a ter uma segunda onda por toda a China, né?